vamos lá, né? Está agora de velocidade média, passamos para movimento uniforme. Eu já falei em um vídeo anterior, eu passei a fórmula explicando, né? Que é a equação horária do movimento uniforme, posição do corpo, posição do móvel, posição inicial, da onde o móvel vai começar a sua trajetória, seu movimento, mais a velocidade com que esse móvel vai, vezes o tempo, o intervalo de tempo que esse móvel percorreu o trajeto. Aí temos aqui, eu botei a legenda aqui de cada uma. Como eu falei explicando a fórmula no vídeo anterior, o principal para a gente resolver esses exercícios de movimento uniforme é a gente conhecendo a fórmula. Aí eu botei a legenda aqui de cada uma delas para a gente não se perder. Tá aqui a legenda de cada uma. Aí aqui temos um exercício aqui. Exercício de movimento uniforme. Exemplo. Um carro que vai de São Paulo ao Rio de Janeiro está no quilômetro 100 de uma rodovia e percorre todo o trajeto numa velocidade constante de 100 km por hora. Calcule a posição que ele estará após 8 horas de viagem. Então, no movimento uniforme, a velocidade escalar ela se mantém constante. Essa é a principal característica do MU, do movimento uniforme. A velocidade ela não varia. A velocidade vai permanecer constante. Aí temos um exemplo aí do carro que vai de São Paulo ao Rio de Janeiro, está no quilômetro 10 da rodovia, percorre todo o trajeto com uma velocidade constante de 100 km por hora. Aí ele quer que a gente calcule a posição em que esse carro estará após 8 horas de viagem. Vamos lá, a gente vai aqui para a fórmula, para a equação que a gente estava estudando. Posição é igual posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Então agora vamos analisar o exercício aqui, pessoal, e substituir os valores, cada um no seu devido lugar. Então ele quer que calcule a posição. Quem é a posição, pessoal? A posição tá aqui, ó. Olha só. Posição do corpo em determinado tempo. Posição do corpo em determinado tempo. Então aqui o exercício está pedindo calcule a posição, ou seja, está pedindo para calcular isso. Então aqui eu vou repetir. Posição inicial do movimento. Posição inicial do movimento, ou seja, o momento exato em que o carro vai começar o seu movimento. Um carro que vai de São Paulo ao Rio de Janeiro está no quilômetro 10, ou seja, a minha posição inicial vai ser o quilômetro 10, da onde ele vai começar seu movimento. Quilômetro 10, posição inicial, mais a velocidade. Vamos ler o exercício aqui. E percorre todo o trajeto numa velocidade constante, ou seja, não vai mudar, de 100 km por hora. Então a velocidade é 100 km por hora, vezes o T, que é o intervalo de tempo. Aí vamos lá, continuando lendo o exercício aqui, ó. Calcule a posição em que ele estará, se o carro estará, após 8 horas de viagem. Então o tempo foi 8 horas de viagem. Então temos aqui
a posição inicial do movimento, a velocidade e o tempo. Então, através desses dados, a gente consegue chegar na posição final onde esse carro se encontra. Então, temos aqui soma e multiplicação, né? Entre soma e multiplicação, primeiro vem a multiplicação. 100 vezes 8 dá 800. Somando com os 10 dá 810. Então, a posição em que esse carro estará após 8 horas de viagem, ele vai estar lá no quilômetro 810. Posição em que ele estará. Lembrando que a posição ela é dada em metros, tá bom, pessoal?